Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse dia de hoje que a gente quer, então, fechar esse mês de outubro, falando sobre as vocações. Como a gente sabe, agora em agosto nós celebramos, então, na Igreja Católica, o mês das vocações, e nós queremos, então, falar, então, um pouco sobre vocações. Peço de antemão que você curta, compartilhe, envie o nosso conteúdo aí para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Toda vez eu posto a arte no meu feed, lá no Instagram, então ativa o aviãozinho e compartilha aí nas suas redes. Isso certamente é uma maneira de você fazer o bem, é uma maneira de você nos ajudar a evangelizar. Pois bem, a gente quer conversar hoje sobre vocação, sobre esse chamado de Deus para a nossa vida, para a vida de cada um, e desfazer aí algumas confusões nós pedimos a Deus que esse vídeo seja como luz mesmo para as pessoas que precisam aí viver o discernimento vocacional, ou precisam de uma reafirmação na vocação que elas viveram. A melhor maneira da gente conversar sobre isso é com base nas Sagradas Escrituras, percebendo que o chamado que Deus fez, o chamado que Deus proclamou, então, as pessoas que Deus chamaram ao longo da história da salvação. E daí a gente consegue abstrair, a gente consegue tirar algumas lições muito importantes para a nossa vida, nessa busca que nós temos de cada ser humano por seu lugar no mundo, e principalmente por seu lugar na história da salvação, por esse sentido maior da nossa vida. O ser humano ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito, e a gente precisa cumprir a vontade de Deus para a nossa vida, que nós cumpramos aqui na Terra o nosso chamado. O Senhor nos deu a graça de participarmos da realidade, o Senhor nos deu a graça da vida, e nós precisamos fazer jus, nós precisamos honrar essa graça tão grande que é a nossa vida. O universo não precisa de você para absolutamente nada. Você é filho de uma arbitrariedade do amor de Deus. Deus te ama, te fez do jeito que você é, não precisa de você para nada, mas está você aqui, porque apesar de não precisar de você, ele quis precisar. Então há um chamado irrevogável e intransferível para a sua vida, sobre a qual você pode dizer sim ou não a esse chamado de Deus. Pois bem, refletindo então sobre vocação, vem do latim vocare, que quer dizer chamar, é um chamado, a vocação é um chamado de Deus a cada um de nós. Uma das melhores palavras, na minha modesta opinião, para a gente conversar sobre isso, é justamente Jeremias, no capítulo 1, começando então no versículo 4. Vamos dizer, a minha Bíblia aqui é Jerusalém, e a palavra diz assim: vocação de Jeremias. A palavra de Yahvé me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar, no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Senhor Yahvé, eis que não sei falar, porque sou ainda criança. Mas Yahvé me disse: não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo de Yahvé. Então Yahvé estendeu a sua mão e tocou minha boca. E Yahvé disse-me: eis que põe as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. O versículo 4 ao versículo 10 do capítulo 1 de Jeremias. Então há um chamado, o Senhor chama o profeta Jeremias para que ele pudesse então profetizar, para que ele pudesse então ser profeta, para que ele pudesse então ser boca de Deus no mundo, E há também para nós, em relação a nós, um chamado de Deus. Algumas pessoas têm alguns comentários, assim, de que algumas ideias sobre uma certa liberdade, digamos assim, exagerada, como se Deus não tivesse para nós um sonho, como se Deus não tivesse para nós um projeto. Está errado.
né? O Senhor chamou Jeremias, o Senhor chamou Isaías, o Senhor chamou os profetas, o Senhor chamou Nossa Senhora para viver, então, uma vocação, para trilhar, então, um caminho. É claro que nós temos, então, a liberdade de dizer sim ou não ao projeto de Deus. Percebam lá, né, na Anunciação, em Lucas, no livro de Lucas, em que quando o anjo aparece a Maria, aparece a Nossa Senhora, ele está, então, dizendo a ela sobre o projeto, né? É um pedido, é um chamado. Né? O anjo está chamando Maria a viver a vocação, aquilo para o qual ela foi feita, foi sonhada e foi plasmada, né? Sonhada por Deus, que era ver a vocação de ser a mãe de Deus. Então essa, certamente, né, é a vocação de Nossa Senhora, é a vocação de Maria. E nós, então, percebemos aí já essa questão da liberdade. Então, claro que há um fator de liberdade aqui. O Senhor nos chama, o Senhor nos convida a um projeto, a um sonho para nós, né? Mas nós podemos dizer sim, assim também como nós podemos dizer não a este projeto. É claro que essa liberdade existe. E aí cabe a nós discernirmos, cabe a nós dizermos sim ou dizermos não ao projeto de Deus. É necessário nós compreendermos que o projeto de Deus para nós é muito melhor e muito maior que o nosso. E nessa questão vocacional, é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm de entender isso. Porque muitas vezes a maneira como a vocação se apresenta para nós, o chamado de Deus para nós, ele se apresenta com dificuldades e a pessoa teme e a pessoa sente medo, né? Veja, por exemplo, os profetas Jeremias, mas também Isaías, eles tiveram medo frente àquilo que aconteceu, o chamado de Deus. E é natural que eles sentiam, falaram assim, olha, eu sou ainda jovem, né? Eu sou ainda criança para poder profetizar, você está me chamando para uma coisa muito grande, para um projeto muito grande. Então há sim esse estranhamento. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que o chamado de Deus para nós, sendo esse chamado mesmo de Deus, e não da nossa cabeça e não do mal, ele vai nos levar para a felicidade, que é o cumprimento da nossa vocação, ainda que ele se dê em meio a muitas dificuldades. Claro que quando eu digo felicidade aqui, eu não estou me referindo a um parque de diversões, em que você vai ter uma vidinha perfeita, né, uma vidinha maravilhosa, sem dificuldade ou sem problemas. Não. Quando eu digo o termo felicidade, eu me refiro a uma satisfação maior, uma satisfação interior, eu vou dizer uma satisfação espiritual, de você, ao fim da sua vida, poder chegar e olhar para todo o percurso da sua trajetória até ali e perceber o seguinte, eu fui o ser humano que eu deveria ser. Tive dificuldades, problemas, passei por situações, mas eu cumpri o meu chamado. Chegar ao fim da vida, né, aquilo que a gente chama de a vitória da consciência, né, de dizer com o apóstolo Paulo, né, combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então é essa felicidade a que Deus nos convida. É uma felicidade, digamos assim, uma felicidade espiritual. E não a ideia de um parque de diversões, de um mundo maravilhoso e de um mundo perfeito, em que eu vou ter a minha profissão, ter a minha vida maravilhosa, ganhar muito dinheiro, e não se trata disso. Né? Mas se o Senhor nos convida, é porque este é o melhor caminho para nós. Então daí nós precisamos ter essa fé, essa confiança de que aquilo ao qual ele nos chama é o melhor caminho para nós. Nós podemos ir por outro caminho. Ele pode mandar você ir para o caminho A, você pode ir para o B, para o C ou para o D. Mas tenha certeza que este caminho A que você nega, esse chamado que você nega, é a melhor escolha para a sua vida. Ainda que a princípio se dê em meio de dificuldades, ainda que se tenha problemas, ainda que você se sinta, então, menor do que aquele chamado. Mas a Virgem Santíssima era livre para dizer não ao anjo. E você também é livre para dizer não, ou livre para dizer sim a este projeto de Deus. Mas tenha muito isso em mente, de que a obediência ao plano divino, ao chamado de Deus, né, essa mesma obediência vai te levar à alegria, vai te levar à felicidade. Jeremias foi então, disse sim ao Senhor. E ele passou por muitas dificuldades. A quantidade que esse profeta sofreu, né, e a referência que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras foi muito grande. Mas ele combateu o bom combate, encerrou a carreira
e ele guardou a fé. Agora pense na grande frustração existencial para nós, né? Que é chegar ao fim da nossa vida e perceber que nós não fomos o ser humano que Deus esperava que nós fôssemos. Que nós não cumprimos o querer e a vontade de Deus sobre nós mesmos. Que nós tomamos um caminho diferente daquilo que o Senhor nos chamava. Né? O Senhor que te fez, o Senhor que te sonhou, o Senhor que te plasmou, como ele disse aqui, né? Desde o ventre materno, né? Eu já te conhecia. E aí você diz não ao seu chamado, você diz não à sua vocação. Você foi feito por Deus e para Deus. E este caminho é, então, essa vocação ao qual o Senhor te chama. Né? Então, que frustração terrível. Só que essa compreensão de que não é um parque de diversões, ela é fundamental. Vejam que existem muitas vocações que se realizaram em meio à dor e a meio sofrimento. Né? O quanto, né, a vocação de Viktor Frankl, por exemplo, né, no meio a um campo de concentração, é um dos exemplos. Eu poderia dar diversos outros exemplos, mesmo exemplos bíblicos, né, como eu falei de Jeremias aqui, como mesmo Isaías, né, os profetas profetizavam e ninguém dava ouvido a eles. E quanta perseguição, quanta dor, quanto martírio, quanto sofrimento para cumprir então a vontade do Senhor. Mas havia certamente nesses profetas e há certamente nas pessoas que cumprem as suas respectivas vocações uma tranquilidade interior, por mais que ele vá por um caminho que seja difícil, que seja complicado. Eu via ontem o filme do O Som da Liberdade, né? E é interessante como a vocação do Tim, né, que se faz ali naquele filme, como uma vocação interessante e uma vocação específica, um filme que eu recomendo que vocês vejam, está no cinema agora. E o homem sacrificou, ele deixou de estar com a família, deixou de estar com os filhos, né? Foi para a Colômbia atrás para poder prender, né, os pedófilos, mas mais que tudo para poder salvar aquelas crianças que estavam numa situação terrível. Então, sendo estupradas, sendo maltratadas. Então, como é interessante, né, nós percebemos que o Tim, né, ele precisou se sacrificar. E apesar do grande sacrifício que ele fez, né, deixou de estar muito tempo com filhos, com esposa, ter a sua vida comum, foi demitido, inclusive, do emprego, mas como ele seguia firme nesse propósito. E ali você vê a vocação dele sendo cumprida. O chamado ao qual ele teve, o chamado que ele teve, foi então cumprido. Né? Então, é o Senhor que nos sustenta. Às vezes, a vocação que nós escolhemos, que o Senhor escolhe para nós, que nós dizemos sim, na verdade, ela nos leva, então, por caminhos de grandes sacrifícios, de grandes pesares. E um pai de família que olhe, por exemplo, a vocação do Tim, ia falar, eu não faria isso. Eu não iria tão longe, isso é demais, isso é exagerado. Mas havia ali uma inspiração divina sobre aquele homem para que ele tomasse aquele caminho. E foram resgatadas mais de 120 crianças. Então, você vê que assim, o quão bem, né, a quantidade de bem que esse homem fez, cumprindo então a sua vocação. Então, essa concepção, essa ideia de que o sacrifício faz parte do cumprimento da nossa vocação, isso é extremamente fundamental para que nós não nos acovardemos, para que nós não voltemos atrás, não retornemos então, depois que a gente toma essa posição, depois que a gente toma este caminho de seguir então o Senhor. E é muito comum que a princípio você se sinta, né, quando existe um chamado de Deus, você se sinta extremamente despreparado. Jeremias, Isaías também se sentiram assim despreparados. Mas aí cabe a nós a confiança no poder e na graça de Deus, de que Ele vai capacitar-nos, né, ao longo de todo o caminho. É claro que nessa própria vocação, muitos desses dons já estão em nós. A pessoa vai por um determinado caminho, Deus chama porque o Senhor conhece e sabe que há ali a capacidade de realização daquele chamado, apesar de ser um chamado difícil. E aquilo que porventura você não tivesse, Deus te fez um chamado, você se sente pequeno, isso é completamente normal. Mas siga firme, siga em direção, né? Como se diz, né? Ir com medo é ter coragem. Então, é no próprio caminho que o Senhor, né, ele toca os lábios do profeta, né? Ele coloca, então, as palavras na boca do profeta e ele foi dando, então, neste caminho, a capacitação necessária para o cumprimento daquela vocação.
O Senhor vai te capacitar. Se Ele te convida, se Ele te chama a este caminho, Ele irá te capacitar. E ao longo do caminho, ao longo deste mesmo caminho, é que nós vamos recebendo então de Deus, né, as graças, as bênçãos, aquilo que é necessário, a providência de Deus vai agindo de maneira grandiosa, de maneira misteriosa, abrindo então os caminhos para que nós cheguemos, né, a termo, cheguemos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então Ele vai capacitando. Não temas, né, o caminho que o Senhor te propõe, né? Mas tenha coragem e saiba que não é um caminho de prazeres e delícias, né? O Senhor jamais vai nos convidar para esse tipo de coisa. Mas certamente o caminho que Ele nos chama é um caminho de felicidade verdadeira, de felicidade plena, de felicidade integral, né? De uma realização interior, de olhar para a própria vida e dizer, eu cheguei a termo, eu cheguei àquilo que o Senhor queria para mim. Que frustração terrível, como eu dizia, né? É dizer não a Deus. Certamente este caminho vai ser um caminho de infelicidade, um caminho de frustração, porque você não está cumprindo, né, o chamado que o Senhor tem. Pois bem, uma outra coisa que principalmente aqui no Brasil é bastante complicado sobre a questão da vocação é essa confusão que as pessoas fazem de vocação com profissão. As pessoas pensam que uma coisa e outra é sinônimo, né? O Brasil é um país que é muito complicado em muitos aspectos, principalmente no setor cultural, porque as pessoas não entendem, né, a busca pelo conhecimento como um bem em si mesmo. Mas as pessoas precisam buscar, então, ascensão social. Então, você se dedica a uma profissão não pela nobreza da profissão, claro, para conseguir, então, o seu sustento, mas não pela nobreza da profissão, não para o seu crescimento interior como ser humano, seu crescimento espiritual também, seu crescimento como indivíduo, como ser social, mas entenda como um carreirismo, né? Entende a questão profissional para ganhar dinheiro, para ser visto, aplaudido, né? Não como uma busca de conhecimento em si, não como uma busca sincera, real e verdadeira por algo que em si mesmo é bom, né? Que é o conhecimento. Claro, colocando este mesmo conhecimento a serviço, então, do Senhor. Então, muitas pessoas, a vocação delas, a realização da vocação delas não vai se dar no trabalho. Eu vejo isso de uma maneira muito interessante, de pessoas que têm lá o trabalho, que trabalham, enfim, mas a vocação delas maior, né, por assim dizer, o chamado maior que Deus tem para a vida delas, não se dá ali. Não se dá naquele contexto. Isso não significa que aquela pessoa não tenha uma vocação. Isso não significa que aquela pessoa não tenha um chamado. Mas o que a gente precisa entender é que vocação e profissão não necessariamente, pelo contrário, né? Não necessariamente são a mesma coisa. Então a pessoa tem aquele trabalho por uma necessidade, poder trabalhar ali, mas a pessoa às vezes tem uma realização como missionária, por exemplo. Eu vejo pessoas que às vezes vêm tratar comigo sobre esse conflito. Vinícius, como eu faço? Eu sinto o Senhor me chamando cada vez mais para a missão, mas tenho o meu trabalho, enfim. E a pessoa às vezes fica muito angustiada em relação a isso, mas é notório que o maior chamado daquela pessoa é a vida missionária e nem é tanto assim a vida profissional. Algumas pessoas não. Algumas pessoas vão viver mesmo a vocação, né, dentro de uma maneira muito importante, muito especial, dentro da profissão. A pessoa escolhe uma determinada profissão e a pessoa se vê e se realiza naquilo ali. E ela vai, então, fazendo o bem ao próximo a partir daquilo ali. Recentemente, né, há um tempo atrás, eu tinha comprado, há um tempo atrás, uma coisa que me marcou de uma maneira muito negativa, eu tinha comprado uma carne em um determinado supermercado, e eu fui ver, depois a carne estava num estado de conservação horrível, a carne estava ruim. E aí, recentemente, eu fui em um outro supermercado para poder comprar a carne. E aí foi muito curioso que chegou lá, eu vi aquele trabalho do açougueiro, ele chega com uma peça de carne grande, feia a princípio, ele foi trabalhando, e eu fiquei observando aqui. Ele foi trabalhando aquela carne, né? Eu queria receber pessoas em casa, então tinha uma preocupação, né, ainda maior com a qualidade daquilo que eu estava oferecendo. E aí depois ele foi trabalhando, um trabalho minucioso, e aí ele me entrega aquela peça de carne tão bonita, né, e tão bem preparada. Até mesmo nesse aspecto a gente precisa entender a importância da profissão.
né, desse amor e desse cuidado, ainda que seja uma profissão simples, né, mas é a profissão que o Senhor te chamou. E muitas vezes é ali também que a sua vocação vai se manifestar. Né? A importância, né, de um açougueiro, por exemplo, né? A importância de um trabalho bem feito, um trabalho feito com muito amor, no nosso processo de santificação. E aí, a gente que busca, né, o ser humano que busca a santificação, busca ser santo e busca ser melhor, ainda que seja na simplicidade do dia do trabalho, lá no seu trabalho, é necessário então nós buscarmos no dia a dia, né, essa santificação. O engenheiro lá na sua obra, o médico lá no seu hospital, o professor na sua sala de aula, o açougueiro lá com as suas carnes, e colocar amor, né, e colocar verdade naquilo que nós estamos fazendo. É a importância grandiosa do trabalho de cada um de nós, que serve à sociedade, mas serve a um propósito muito maior. Quando nós conseguimos ressignificar, dar um sentido maior àquele trabalho que nós fazemos todos os dias. E é necessário lembrar que Deus age na realidade. Às vezes as pessoas têm sonhos absurdos, né? Você é astronauta, mas você vê que a realidade daquela pessoa não leva aquilo. Olha, Deus age na realidade. Quem age na imaginação é o demônio. Vejam as portas e as oportunidades que aparecem na sua vida, que muitas vezes é o próprio Senhor que está te oferecendo. Então, eu vejo às vezes, algumas outras pessoas, né, que são totalmente obcecadas, né, por fazer uma determinada faculdade, por ir por um determinado caminho, mas a realidade própria é incompatível com aquilo ali que aquela pessoa sonha. A pessoa tem uma voz ruim, a pessoa sonha em ser cantora. Mas ela não tem jeito. O Senhor, quando a fez, claro que o Senhor pode capacitar. Eu já conheci cantoras que hoje são cantoras excelentes e que quando começaram cantavam mal demais. Já vi isso. E o Senhor pode capacitar. Claro que Ele pode. Tudo Ele pode. Entretanto, muitas vezes as pessoas vivem um sonho muito grande, numa certa, até desculpa dizer, mas certa infantilidade, e não observa aquilo que o Senhor está oferecendo para ela na própria realidade. A gente vê muito isso, né? A pessoa tem o dom de pregar, mas ela não quer pregar, ela quer cantar. E aí o Senhor está chamando para pregação, ela quer cantar, ou o inverso. E ela poderia, e o chamar de Deus, na verdade, aquela pessoa era a pregação e não a música. Mas a pessoa insiste porque ela quer, de qualquer modo, se tornar, ser um cantor, ser uma cantora. Então, essa desobediência a Deus, né, que se dá, às vezes, até sem perceber, né, mas essa obstinação, muitas vezes, da pessoa em negar a realidade daquilo que se apresenta para ela, atrapalha ela de se encontrar verdadeiramente. Às vezes a pessoa luta contra aquilo. Eu uma vez, às vezes com meus alunos principalmente, né, às vezes converso isso e é muito engraçado, porque conversando com eles muitas vezes a gente sabe, né, e aí trabalhando com eles no hospital a gente vê que alguns têm são mais para uma área clínica, ou são mais para uma área cirúrgica e assim sucessivamente, e às vezes eles insistem, né, em situações que não são para eles. Aí fala assim, por que você não faz? Às vezes outros professores chegam e falam, por que você não vai por tal caminho? E a pessoa, não, Vinícius, eu não vou ganhar dinheiro, a situação do médico dessa especialidade, ela não é boa, né? Diminuindo, então, a sua vocação, o seu chamado, uma questão financeira, puramente. Sem contar que o Senhor, como ele já tinha plasmado Jeremias aqui, já tinha colocado muitos dos dons necessários ali em Jeremias, ele já colocou em você também os dons que você precisa para o desenvolvimento da sua vocação. É claro que ele não colocou tudo aí. Muita coisa você vai ter que lutar, muita coisa você vai ter que aprender no caminho. Mas já está aí. E uma coisa muito fundamental é a aceitação de quem nós somos. Às vezes a pessoa é convidada a um determinado caminho e a pessoa se nega, né? Eu vou para a especialidade clínica. Não, mas a especialidade clínica não dá dinheiro, eu preciso ir então para a especialidade cirúrgica. E a pessoa acaba não se encontrando então nesse caminho, porque toma a decisão de uma maneira totalmente aleatória, toma essa decisão, na verdade, com base em coisas que não são realmente importantes nesse processo de encontro vocacional. Né? Então a pessoa precisa, às vezes a pessoa tem um dom absurdo. Eu conversava com uma menina, por exemplo, há um tempo, eu falava com ela, olha, você tem um dom absurdo nisso.
E ela se negava de qualquer modo, falando, não, eu não quero, você tem uma vocação muito grande a ser professora, não, eu vou ser médica, não quero ser professora e etc, etc. Mas esse processo de nós cumprirmos o nosso chamado, não que a pessoa não possa lutar, porque talvez este outro seja o caminho, vejam bem, estou dando apenas um exemplo aqui, mas também um processo de aceitação de quem nós somos. O encontro da nossa vocação é o encontro obedecendo ao chamado de Deus, mas é o encontro com aquilo que nós somos, com quem nós somos. E, gente, Deus é mais esperto que a gente. Se Ele está te convidando por um caminho, é porque lá na frente vai ser muito melhor para você. Ainda que você pene, ainda que você passe por algumas dificuldades, então, ali, naquele início. Então é muito fundamental que nós compreendamos este processo. Mas observemos sempre a realidade. Observemos sempre as oportunidades que para nós aparecem, né? E aquilo que nós somos de verdade. Esse processo de compreensão vocacional é também um processo de compreensão de nós mesmos, de quem nós somos profundamente. E esse chamado é o chamado de Deus, é o chamado que vai, de fato, nos realizar. Né? E aí, como eu falava, nós temos na igreja, né, celebramos então esse mês das vocações, né, o mês de outubro, finalizando então o mês de outubro. Você vê muito essa obstinação com relação à vida, né, pessoal dessas pessoas. Nós temos aqueles que são chamados à vocação religiosa, né? E aí, sempre quando se fala em vocação religiosa, as pessoas já não querem, já acham que é um caminho ruim, um caminho de infelicidade, porque padre e freira não se casam, e etc. E temos também a vida do leigo, né? Que pode ser um leigo consagrado, pode ser um celibatário, né, na Igreja Católica, ou pode ser também um homem, uma mulher casado, constituindo uma família. Não há uma hierarquia, claro, né? Há uma hierarquia no sentido de que o padre, né? Ele hierarquicamente ele é superior, né? Isso é um fato. Não temos o que dizer em relação a isso e a toda a hierarquia da igreja. Mas todos têm, claro, a sua importância. Porque se virarem todos padres, não vai haver também, né, uma população ali, uma assembleia ali, uma igreja leiga para que esses mesmos padres possam cuidar então dessas famílias, né? Mas cada um com a sua importância. Então nós temos essa opção, não? Essas opções de vocações dentro da igreja. E aí uma resistência muito grande que a princípio se tem em relação à vida religiosa. Como se a vida religiosa fosse uma vida ruim. Né? Sempre existe essa mentalidade. E aí o próprio imaginário da população, né, é trabalhado de uma maneira muito negativa. E romantizam-se muito o casamento, né? Ele é romantizado de uma maneira que você vê que na vida prática é totalmente real. Claro que tem as pessoas que vão se casar e vão ser extremamente felizes ali, mas essa obstinação que a gente encontra muitas vezes nas pessoas pelo casamento gera, então, desencontros e infelicidade de uma maneira muito grande. Essa áurea negativa que existe em relação à vocação religiosa, ela precisa acabar. Né? E caso o Senhor nos convide, caso o Senhor te convide, olha, é para a sua felicidade. Claro que o Senhor não vai trabalhar com você, né, esse chamado, essa vida religiosa, como uma questão de imposição. Isso é uma coisa muito negativa também. Né? Às vezes eu, trabalhando algumas pessoas, né, no atendimento espiritual, às vezes as pessoas vêm com medo, Vinícius, alguém rezou por mim, e aí falou que eu tinha vocação de ser freira, de ser padre, eu não quero ser de jeito nenhum. Claro que não é assim. Né? Deus não vai te chamar dessa maneira como essa imposição. Você vai se descobrindo, vai se achando em relação àquilo ali. Só que algumas pessoas têm uma cabeça tão fechada que elas não conseguem nem ouvir a voz de Deus, que é uma voz que fala, mas uma voz também que te convence, né? Que vai te mostrar, se você abrir o seu coração, ainda que o Senhor te chame a ser religioso e você não queira a princípio, né? Você coloque isso em oração. Se você está sendo incomodado por Deus para a vocação do casamento, ou a vocação de religioso, né? E aí você não se vê naquilo, não acha que é aquilo, coloque em oração. E peça ao Senhor que Ele te convença, né? Te convença de que aquele é
o caminho para a sua vida, que ele é o caminho para a sua história, né? Que ele toque então o seu coração. De maneira nenhuma entender esse caminho como vocação, como uma imposição. Você precisa tomar essa decisão, seja ela qual for, com tranquilidade, né? E com certeza no seu coração de que aquilo é um chamado de Deus, ao qual você, por livre e espontânea vontade, quis se entregar. Né? Mas algumas pessoas, como eu falei, são tão fechadas, né? Desenharam na cabeça delas fizeram na cabeça delas um projeto pessoal de felicidade que não vai acontecer, que é incompatível com a própria realidade. Né? A realidade de vida daquela pessoa, a realidade das circunstâncias, a realidade do próprio chamado de Deus. Então, essa repulsa sobre a vocação religiosa, ela precisa cair por terra. Se o seu convite é para te realizar. E por mais que a pessoa abra mão, é verdade, muitas coisas para ser religiosa, ela ganha muitas outras coisas. Né? E ela é extremamente realizada nisso. Eu vi no início do ano, eu fiz um retiro na Opus Dei, né? E o responsável pelo retiro era um celibatário. Né? Ele é um leigo, né? Numerário da Opus Dei, mas que falava, olha, o testemunho dele é justamente esse. Né? A princípio ele ia casar, mas o Senhor o convidava a ser celibatário. Né? E aí ele aceitou o convite do Senhor, ele fala, hoje eu ganhei muito mais do que aquilo que eu dei. E essa é a realização que o Senhor faz para nós. Então, não tenha medo. Né? É normal ter medo, mas vai, ainda que seja com medo. Né? Porque, como eu falei, ir com medo é ter coragem. Assim como Jeremias foi, assim como Isaías foi, não volte atrás. Não faça como Jonas, né, que foi convidado a profetizar. E olha a infelicidade do caminho de Jonas. Né? Que foi lançado, teve uma tempestade, foi lançado ao mar, foi engolido pelo peixe, foi vomitado na praia. Por não querer dizer sim ao chamado que o Senhor tinha para ele. Então, cuidado, para você também não ser lançado na praia, não ser engolido pelo peixe, não ser vomitado no mar, na praia. Né? O Senhor tem um chamado para você, né? E você precisa, né, para a sua felicidade verdadeira, ser sensível, então, a esse chamado e dizer sim ao Senhor. Agora, essa me chama muita atenção, eu quero falar isso aqui, né? Essa obstinação das pessoas, de algumas pessoas, muitas vezes, pela própria vocação do casamento. Né? E, gente, a quantidade de casamento, infelizmente, né, que não deveria ter acontecido é absurda. Porque as pessoas, sem ter vocação, muitas vezes, foram por esse caminho. Né? Olha, existe vocação religiosa, e ainda que você não tenha vocação religiosa, existe a vocação do celibatário. Veja, converse com o Senhor, e aqui a oração ela tem um passo fundamental para que você possa ouvir aquilo ao qual o Senhor está te chamando. Então, ouçamos a voz de Deus, né? E paremos com essa obstinação, né? Eu quero casar, mas eu quero casar, só pensa em casamento, só fala em casamento, como se aquilo fosse a única possibilidade, né? Se aquele fosse o chamar de Deus para a vida daquela pessoa, ou como se aquela pessoa, na verdade, que ouve apenas a própria voz, não a voz de Deus, quer se casar de todo modo. Quantos casamentos infelizes não existem por aí? E aí a própria compreensão da vocação, e é necessário que aqueles que são chamados ao matrimônio entrem no casamento sabendo do que se trata. Porque algumas pessoas se casam por interesse sexual, né, achando que vai ser sexo livre, uma coisa maravilhosa, e depois do casamento você percebe na vida da maioria dos casais que é o que eles menos fazem é sexo. E outras pessoas casam muitas vezes por causa de um sonho, né, infantil, de viver um grande romance. Olha, com 2, 3 anos a paixão vai acabar. Vai aparecer o amor, tomara que apareça o amor, se ele já não existir, né? Tomara que já exista, né? Mas a paixão ela vai acabar. E se você quiser viver de coração batendo forte, né, de borboletas no estômago, você vai ter que largar aquele casamento e arrumar uma outra pessoa. Porque a paixão vai acabar. E ela acaba mesmo. Fica o amor, o respeito, a admiração, a vontade de estar próximo, a amizade e tal, mas aquela paixão ela só vai descer a ladeira abaixo, isso vai acabar uma hora. E aí,
tanto as pessoas que casam com interesse sexual, como aquelas que se casam por interesse de viver simplesmente um grande romance, elas não entenderam nada do que cargas d'água é um casamento. E daí a quantidade de traições, de infelicidade, de gente que está nessa vocação sem, na verdade, ser dessa vocação. Ou ainda que seja, não entendeu que, na verdade, o casamento, assim como a vida religiosa, se trata de doação, se trata de amor, se trata de luta, né? Sofrer pelo outro, os grandes desafios que um casado tem, gente. De suportar uma outra pessoa, ainda que você a ame. Estar sempre com ela, dorme junto, acorda junto, toma banho junto, faz tudo junto. A arte de ter que suportar uma outra pessoa, muitas vezes é um desafio muito grande. E tantos outros problemas conjugais que aparecem, problemas financeiros, e enfim. Né? E aí cabe aí a pessoa, chegando nisso, ela vai questionar, né? Será que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Será que isso é realmente Deus para a minha vida? Então não fique com essa obstinação, porque aquilo que faz a sua amiga feliz, talvez para você não vai te trazer felicidade alguma. E o seu chamado, na verdade, é outro. Vinícius, mas eu sonho ter uma família. Gente, às vezes, você vai ser casado, você vai ter filho, mas você não pode chamar nem o seu marido e nem os seus filhos de família. Porque eles nunca estiveram de verdade do seu lado. É difícil demais falar isso. Mas isso é a completa realidade. De pessoas que se sentiram família ao lado de amigos, ao lado de pessoas do grupo de oração, ao lado de pessoas do trabalho, que se sentiram ter uma família em outros lugares, mas não na própria casa. Porque o esposo nunca foi esposo. Porque o filho nunca foi filho. Porque a mãe nunca foi mãe. E aí a realização dessa família se deu em outro lugar, em uma outra circunstância. Porque talvez, na verdade, a vocação daquela pessoa não era, na verdade, o casamento, e ela foi por aquele caminho. Ou por outros tantos motivos, é verdade. Porque é aquela da cruz daquela pessoa, claro, né? Enfim. Mas cuidado com essa infantilidade. Então, sobre a sua vocação, não tem um caminho fácil. Não tem caminho das pedras. É buscar o autoconhecimento, é rezar, pedir ao Senhor, né? Se for para não vir comigo, não me tira de onde eu estou. E pedir ao Senhor que você se encontre, que te mostre o caminho, e pedir ao Senhor para que você atenda ao chamado e rezar para que você ouça de verdade o chamado de Deus, para que você possa cumprir esse chamado, para que você possa realizar a vontade de Deus. E aí também ser feliz e sentir, então, realizar. Cuidado com a infantilidade na busca da vocação. O Senhor que age, que precisa então da nossa oração para que nós sensibilizemos o nosso ouvido à voz dele. Nós precisamos de rezar para que nós tomemos o caminho certo e não um caminho aleatório, que não é a vontade e o desejo de Deus para essa nossa porca vida. Então nós precisamos da oração. Precisamos olhar a própria realidade de quem nós somos, buscar esse autoconhecimento e uma própria aceitação de quem nós somos. Ah, Vinícius, o senhor está me chamando para ser engenheiro, mas na verdade eu quero ser médico, seja engenheiro, se é aquilo que o senhor te chama. Não, mas engenharia hoje em dia... Obedeça. Obedeça o querer de Deus, obedeça a vontade de Deus, que a chance de você se frustrar é zero. Se você cumprir de verdade aquilo que o Senhor tem para você, você será feliz. Ainda que não te entendam, ainda que olhem para você com questionamento, ainda que perguntem a você e te entrem questionamentos, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, né, que cursou uma determinada faculdade e hoje exerce leciona, né, e um outro tipo de matéria, né? Mas ele se realiza naquilo. Ele está feliz com aquilo, né, naquela condição aonde ele está, né? E ele contribui, então, e você conversa com ele, ele tem uma elevação em relação àquele trabalho que ele faz, né? Que ele trabalha com alfabetização, com língua portuguesa, e falou, Vinícius, eu quero ajudar esses meninos a encontrar a verdade.
Porque através da leitura, através do estudo, eles conhecem. Esses meninos, infelizmente, eles são muito mal alfabetizados, né? E aí ele tem toda uma gama de estudos de português a partir do latim, e aí ensina de verdade esses meninos a aprender a ler, que é algo tão fundamental que, infelizmente, as nossas escolas hoje já não têm mais condição de fazer. Muitas não têm. Infelizmente. Né? Então ele desenvolveu um método próprio e se encontra naquilo ali. Ainda que ele, hoje, não exerça, né, a faculdade que ele fez. Precisou viver esse sacrifício? Precisou, mas por uma causa maior. Né? Às vezes a gente vai se lançar no caminho, ir para um determinado caminho, e depois lá na frente você vai ver que não era aquilo. Mas o Senhor vai trabalhar tudo aquilo ali para o cumprimento da sua santa vontade. Qual é a sua preocupação? Deve ser rezar e pedir a Deus que Ele cumpra a vontade dEle. E ficar sem essa fixação com algumas coisas, mas estar aberto à vontade de Deus. Criatura humana, abra o seu coração à voz de Deus. É isso que vai te causar uma felicidade plena, uma felicidade verdadeira. Não tome decisões na sua vida pautados em dinheiro, em fama ou poder, mas queira pura e simplesmente cumprir o desejo e o chamado de Deus para a sua vida. Não há realização maior do que essa. De deitar a cabeça no travesseiro e ver que a sua vida serviu para alguma coisa. Gente, a nossa vida não tem sentido nenhum para nós mesmos. As pessoas ficam correndo atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás de riqueza, e elas não percebem que é impossível ser feliz sozinho. Que a nossa vida é para o outro. Né? O sol brilha, mas o sol não brilha não é para si, não, é para iluminar nós que estamos aqui na Terra. Um pai trabalha, mas não é para si. Né? Trabalha para a sua família, trabalha para os seus filhos, trabalha para a sua esposa, e assim sucessivamente. Nós estamos aqui nesta terra para o outro. E a nossa vocação é necessariamente para a doação. Nas mais variadas vocações. Veja o exemplo de Santa Teresinha, que é a padroeira das missões, que nunca saiu do Carmelo, mas que deu a vida como? Na oração, pedindo, rezando, pelo mundo inteiro. E ali, ela, dentro de um Carmelo, ela realizou, então, a sua vocação, que era diferente do chamado de Santa Teresa, que ficava também no Carmelo, mas que saía fundando Carmelos, né, pela Espanha afora. E cada um dentro do seu chamado, né? É ali que nós vamos encontrar o caminho para a nossa santificação, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento enquanto seres humanos, como cidadãos, né? Buscando então um mundo melhor, mas buscando principalmente o reino dos céus. Por hoje é só. Agradeço aí a paciência de vocês, envie o nosso conteúdo aos seus amigos e rezemos ao Senhor para que Ele nos mostre o chamado que Ele tem a cada um de nós. No próprio caminho, na própria realidade, o Senhor age, o Senhor vai te mostrar qual caminho Ele tem para a sua vida. E é neste mesmo caminho que Ele vai traçando a rota. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.